Olá, está começando mais uma edição do São Lucas 24 Horas. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um exame fundamental para o diagnóstico de diversas doenças do aparelho digestivo em crianças, a endoscopia pediátrica. E para falar sobre como é realizado e quando é indicado, eu converso com o Dr. Vitor Sagai, que é médico endoscopista da instituição. Olá, doutor, seja bem-vindo. Olá, Gabriele, obrigado pelo convite. E hoje nós vamos falar sobre endoscopia pediátrica, que é um exame fundamental para diagnóstico de diversas doenças, né, doutor? Eu gostaria que o doutor começasse explicando um pouquinho para a gente, relembrando, na verdade, sobre como é esse método endoscópico também, que ele é utilizado em adultos e também em crianças, certo? Exato. Então vamos lá, endoscopia, né, é um exame que a gente passa o endoscópio ou colonoscópio, né, para ver as estruturas do aparelho digestivo. Então, quando a gente faz a endoscopia, a gente acaba avaliando desde a boca até a primeira porção intestinal do duodeno. E quando faz por baixo a colonoscopia, né, a gente vê desde o ânus até a região do intestino fino mais distal, que é o íleo, né? Então a gente vê todo o cólon, o intestino delgado lá distal, que é o íleo. Então, tem várias indicações para adultos e para crianças, os dois, às vezes, dependendo da situação, precisam do exame para fazer um diagnóstico ou mesmo uma terapêutica. Certo. E, doutor, essa questão da diferença da criança e do adulto é algo que a gente vai falar bastante hoje, mas o método de endoscopia é o mesmo, só difere, então, essa questão do aparelho, muitas vezes, isso? Ou também tem diferença na técnica de endoscopia para a criança e para o adulto? Assim, a anatomia dos dois varia um pouquinho quanto ao calibre dos órgãos, né, quanto ao comprimento, então a gente tem que sempre tomar cuidado com isso. Né? A gente se baseia muito na idade e no peso para fazer o procedimento, né? E normalmente assim, o que os estudos mostram, os guidelines mostram, que o corte para usar um aparelho convencional, seja uma criança um pouquinho maior, seria a partir de 10 quilos, né? Mas pacientes, né, no caso neonatal, crianças pequenas, tudo, a gente acaba usando aparelho mais fino, né? Existe o aparelho Slim, que a gente fala que é um aparelho com menos de 6 milímetros de diâmetro, que a gente acaba usando nessas situações porque as estruturas ainda têm um calibre muito pequeno, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Mas pensando na parte anatômica, né, tanto criança quanto adulto, seria a mesma anatomia, esôfago, estômago, intestino. Já na parte distal, a gente veria o cólon, o intestino, a parte distal, o íleo, né? Só seria a questão do tamanho mesmo, da proporção de um para o outro. Exato. E, doutor, quando a gente fala sobre essa questão da criança, então ela vai desde o neonatal até uma criança de quanto que vocês consideram uma criança para esses exames também e posteriormente já se torna um exame convencional de adulto? Então, fisiologicamente, a gente sabe que tem as alterações, né, conforme a idade, mas para a gente que acaba fazendo o exame, é muito mais importante a questão do peso, do tamanho, para levar em consideração qual aparelho vai utilizar. Ah, bacana. Porque o que a gente vai fazer depende muito da indicação, né? Da indicação, da solicitação do exame, e não propriamente do paciente, assim, da anatomia, da idade, assim. Então, isso que a gente tem que levar em consideração. Perfeito. E falando sobre as indicações justamente, doutor, acho que isso também diferencia um pouco do paciente adulto para o infantil. Doutor, poderia falar um pouquinho sobre as principais indicações, então, nas crianças, o que vocês buscam geralmente identificar através desse tipo de exame? Então, vamos lá. Assim, no adulto, a gente se preocupa muito, né, com a questão do câncer. Né? Então, a gente sabe que tem exames que são indicados com prevenção de câncer, mesmo que o paciente não tenha sintomas. Já nas crianças, não, são indicações diferentes. A gente acaba não fazendo exames, né, desnecessariamente, sem que o paciente tenha alguma indicação formal, sem que tenha sintomas. Então, a gente acaba recebendo muitos exames para investigação de inflamação, alguma doença inflamatória, alguma doença alérgica. Às vezes pode ser exames também na urgência, né? Sabe que criança às vezes acaba colocando muita coisa na boca, né? Ingestão de corpo estranho e eventualmente até sangramento, essas coisas, né? Tanto alto quanto baixo, né? Então, entendi. Então, isso também tem um pouquinho de diferença. E, doutor, hoje no dia a dia do cotidiano dos atendimentos, vocês recebem pacientes, então, recebem um fluxo grande de pacientes hoje aqui no São Lucas e de pacientes pediátricos? A gente tem um volume grande, tá bom? Tudo isso não só graças à endoscopia, mas a gente tem que ter uma equipe toda, não só endoscopista, né? Mas tem uma equipe toda treinada para isso, né? Desde a enfermaria, né? Que muitos pacientes que vêm fazer colonoscopia da faixa pediátrica precisam fazer o preparo internado, né? Que não é nem só o exame,
a dificuldade. Muitas vezes começa antes, tanto na alimentação quanto no preparo intestinal. Então a gente tem uma equipe treinada desde a enfermaria até o procedimento, né? Tanto com os técnicos que acolhem a criança, o anestesista que é especialista. Então toda essa equipe faz com que a gente consiga fazer com que a criança se sinta mais à vontade. A gente sabe que nem sempre é fácil, né? Então, e aqui o São Lucas acaba sendo uma referência, né? Tem um volume relativamente grande, né? Entendi. Justamente por isso, por toda essa estrutura envolvida. E doutor, falando sobre o preparo, que essa também acho que é uma dúvida muito comum, principalmente dos pais, né? Uhum. Então a gente sabe que no adulto muitas vezes precisa do jejum, dessa questão na colonoscopia, alguns preparos diferentes. Na criança também segue essa mesma lógica? Como que funciona? E acho que é um pouquinho ainda mais difícil, né? Exato, assim, a gente sabe que pra gente que é adulto já é complicado, imagina fazer uma criança, né? Então, mas infelizmente precisa fazer o preparo. Tá, então, jejum ser obedecido, né, por conta do procedimento da anestesia, tanto para endoscopia, né, para não ter resíduos alimentares, e o preparo também, né, a gente sabe que se não fizer um preparo direito, a gente não tem como fazer uma colonoscopia adequada, né, então, infelizmente, tanto os adultos quanto as crianças têm que passar por isso. Então, é um pouquinho desconfortável, mas é necessário, exato. né, doutor? E essa questão do jejum na criança, muitas ainda, né, tem a questão do leite, também cessa completamente, tanto alimentos sólidos e a questão do líquido também, ou não? Existe diferença quanto ao tempo necessário para o jejum. Então, quanto mais consistente a comida, mais tempo tem que ficar em jejum. Certo. Tá? Então varia muito para líquidos claros, para leite materno e para alimentos sólidos. Que bacana. Mas tem que respeitar seu tempo. Entendi. Tá? E é tudo orientado previamente antes do exame para cada criança, cada faixa de idade também, né, doutor? Exato. E falando um pouquinho sobre a questão da anestesia, que eu acho que é o outro grande medo, principalmente dos pais, porque a criança muitas vezes não está entendendo ali o que está acontecendo, o que vai ser feito, né? E o pai e a mãe que fica com aquele receio. Como que é feita a anestesia, então, da criança, doutor, para esse tipo de exame? E até mesmo se também tem um preparo diferente, algo que precise para anestesia. Então, a anestesia, óbvio, depende da criança, né? Tem crianças que toleram mais pegar um acesso, que facilita um pouquinho, né, o manejo ali, mas muitas crianças a gente sabe que tem medo de agulha, né? Então não deixa de jeito nenhum chegar uma agulha perto. Então, os anestesistas acabam sempre orientando tudo certinho, os pais ficam sempre ao lado da criança e acabam fazendo uma anestesia com gás para o paciente, para a criança dormir, e aí a partir daí conseguir pegar um acesso para poder fazer o procedimento com uma certa tranquilidade, com mais tranquilidade, né? Mas em todo esse processo sempre é explicado tanto para a criança, né, quanto para os pais que acabam ficando ao lado da criança, vendo o processo, até que a criança esteja totalmente ali sedada, tudo bem tranquila para o procedimento. E no caso é utilizado da sedação e não da anestesia geral? Ou tem pacientes que vai precisar de uma anestesia geral, doutor? Isso depende de cada caso, depende muito da indicação, do tamanho do paciente, do motivo do exame. Então, muitas vezes a gente pode fazer com uma sedação profunda, né, com o paciente monitorizado, mas também tem algumas situações que exigem uma anestesia geral com o paciente entubado. Então, isso varia de cada caso, tanto para criança quanto para adulto. Também. Ah, entendi. E o tempo de exame, doutor? Ele também geralmente é um exame rápido, demora um pouquinho mais. Ele, por conta desse preparo ali de paciência, de conversa com a criança, eu acho que vai muda um pouquinho. Mas, de modo geral, qual que é a média de tempo que é feito? Assim, crianças, de modo geral, a gente acaba costuma fazer biópsias seriadas, tá? Por quê? Porque tem várias doenças diferentes das de adulto, né, que podem ter o diagnóstico somente a partir da biópsia, né? Então a gente acaba, às vezes, demorando um pouquinho a mais, tudo isso por conta disso. Óbvio que se tem alguma alteração, um exame direcionado, tudo é muito variável, né? Às vezes tem procedimentos, né, tem que tirar um pólipo, alguma coisa, e depende do tamanho, tudo isso. Mas exames diagnósticos, muitas vezes a diferença é que a gente acaba fazendo de rotina, né, algumas biópsias, isso leva um pouquinho mais de tempo, mas também não é um exame demorado, um exame que agrega muito mais risco, nada disso. Então, costuma ser exames bem tranquilos
e de modo geral, assim, um tempo não tão longo mesmo. Também. E essa questão, a gente fala, né, já falou em outras edições do programa sobre a questão do uso da endoscopia não só como diagnóstico, mas também como tratamento, que hoje se fala sobre como terapêutico, né, a endoscopia. Nas crianças também, doutor, vocês utilizam ou não é tão comum, é mais voltado para o adulto? A gente utiliza, assim. Então, como eu falei no começo, né, que as indicações, né, às vezes tem pacientes que vêm após ingerir um corpo estranho, né, que a gente fala uma moeda, um pedacinho de Lego, alguma coisa, a gente acaba tendo que fazer, isso já seria uma endoscopia terapêutica, né, com o intuito de remover o corpo estranho. Crianças podem ter sangramento digestivo, né, então também, seja por vômitos com sangue, seja evacuação com sangue, então eles também podem ter pólipos, né, às vezes tem que tirar pólipos, assim, a etiologia do pólipo, muitas vezes é diferente da de adulto, né? A gente não se preocupa muito com câncer, mas existem até pacientes, crianças mesmo, que têm às vezes algumas síndromes polipoides e tal, e aí a gente tem que fazer procedimentos também, né? Então, varizes de esôfago também tem crianças que podem ter algum problema de fígado, né? Alguma hepatopatia que tem que também ser tratados. Então, independente da idade, a gente tem que fazer, muitas vezes, endoscopias terapêuticas também. E é um método minimamente invasivo, que a gente fala muito hoje também, né, doutor? E que é bem seguro para as crianças, tanto para o adulto, mas também principalmente para as crianças. Então, é um exame que a criança, ele é seguro, né? Acalma os pais que estão nos assistindo, doutor. Sim, é um método bastante seguro, né? Como eu falei, a gente tem uma equipe treinada justamente para isso, né? Estamos no ambiente hospitalar, né? E, apesar disso, são métodos que, se não tivesse endoscopia, como faria o diagnóstico, como faria o tratamento? Muitas vezes teria que ser por uma coisa muito mais agressiva, né? Então, ela agrega muito, né? Óbvio que a gente não faz exames, igual eu falei, desnecessariamente, né? Ninguém vai submeter uma criança a um procedimento, querendo ou não, tem o seu trauma, né? De vir para o hospital, fazer preparo, ficar em jejum, sedação, passa um aparelho, então sempre tem riscos envolvidos. Mas quando é bem indicado tudo, é um método bastante seguro e muito mais tranquilo, digamos assim, do que... benéfico, de fato. Um procedimento mais invasivo. E, doutor, o endoscopista não necessariamente precisa ser pediatra, nesse caso, né? Ele é o endoscopista. É acompanhado por algum pediatra nesses casos ou não há necessidade? Ou até mesmo o pós-recuperação do exame, como que ele é feito? Esse paciente, né, como o doutor disse, muitas vezes ele vem para eletivo, em alguns momentos com urgência. Como que funciona também essa comunicação com o pediatra que acompanha essa criança? Primeiro, o endoscopista ele tem que ter experiência em endoscopia pediátrica, tá? Não é um exame para qualquer endoscopista fazer. Tá? Começa por aí. Ele não precisa ser pediatra, tá? Mas tem que ter a experiência, porque, igual eu falei, tem algumas diferenças que precisam ser, que tem que saber, né? O pós-procedimento não costuma diferir muito dos procedimentos habituais, né? Então o paciente vai para recuperação anestésica, fica monitorizado, sob supervisão ali, tanto da gente quanto do anestesista, né? Dos técnicos de enfermagem, até que ele tenha um despertar adequado, se alimente direitinho, não tenha nenhuma queixa para poder ir para casa, se for um procedimento eletivo, né, ambulatorial. Então, é um procedimento ali que desde o começo, desde a hora que ele chega até a hora de ir embora, ele está sempre supervisionado. Doutora, a gente falou um pouquinho dessa questão do pós, então que o paciente ele vai ali para recuperação anestésica, mas a gente sabe que a criança também ela tem a questão da agitação, da necessidade de voltar a brincar, a correr, se movimentar. E vocês recomendam que os pais então tentem um cuidado um pouco maior com essa criança, ou ela já pode voltar às atividades dela? Então, assim, o pós-procedimento, né, a criança ela vai embora somente quando estiver bem acordado. Tá, então a gente aguarda, espera ela despertar despertar bem, comer alguma coisinha, né, para não ir em jejum, e aí vai bem acordado. A questão é que a gente sempre pede, né, depois de uma anestesia, uma sedação, que tome um pouquinho de cuidado, né, porque eventualmente pode ter um efeito rebote, pode ficar um pouquinho mais sonolento em algum período da tarde, então tem que ficar atento, né, a gente sabe que criança é difícil segurar, mas assim, tentar deixar sob visão, pelo menos, né, para tá próximo, tudo, porque a gente sabe que às vezes pode acontecer alguma coisa que, se não está desatento, pode ser ruim. Mas isso é uma coisa passageira, assim, seria mais no dia, logo depois do procedimento. Depois disso, não tem mais problemas, no dia seguinte o paciente está
tá bem acordado, tá... E a questão da alimentação, então, pós-procedimento, ele já pode voltar à alimentação tranquila? Ou também precisa de um alimento mais leve ou algo assim, doutor? Aí isso vai depender do procedimento, né? Bacana, entendi. Se for um exame normal, né, um diagnóstico, não foi feito nada invasivo, muitas vezes o paciente pode se alimentar. A gente orienta uma comida um pouquinho mais leve, né, como ele ficou em jejum, tudo, fez o procedimento, então, a endoscopia mesmo, então, se alimentar um pouquinho mais leve. Mas ele não vai ter uma restrição alimentar absoluta. Já se ele fez algum procedimento, por exemplo, alguma dilatação, né, fez alguma ressecção, tudo, aí conforme o procedimento que foi feito, tem uma indicação para cada um, tá bom? Então também tem todos esses... e é tudo muito explicado durante ali a alta desse paciente, né? Isso, antes de ir embora... Tem todo um checklist que é passado para os pais. Os pais, né, na verdade, nem o paciente, né? Tem que ir com essa orientação, tudo para evitar o mínimo de transtorno depois também. Nós falamos também sobre a questão da equipe estar preparada para esse tipo de procedimento, mas a endoscopia em si, e a medicina vem evoluindo muito, né, doutor? No campo da endoscopia pediátrica, ou na endoscopia como um todo, como que o doutor vê esse caminhar das tecnologias? A gente vê que a tecnologia caminha de uma forma muito rápida, né? Então, na endoscopia não é diferente. A gente vê que os aparelhos, né, a qualidade dos aparelhos, a resolução, as funções que eles têm, cada vez mais estão evoluindo, né, e trazendo só benefícios para o paciente, né? Então, a gente aqui no São Lucas tem os aparelhos de última geração, tá? Então, a resolução é excelente, eles têm várias funções que facilitam muito na avaliação da mucosa, na detecção de sangramento. Isso tudo, no geral, vai ajudar a fazer um diagnóstico mais preciso, vai ajudar a fazer um tratamento mais eficiente. E é uma coisa que não para, né? A gente sabe que futuramente talvez apareça uma inteligência artificial, melhore a resolução, né? Tenha aquela realidade aumentada, né? Então, a endoscopia, ela está caminhando muito rápido e o São Lucas vem na vanguarda, né? Vem acompanhando toda essa evolução. Então, É um trabalho em conjunto, da equipe estar preparada com a estrutura também e esse acesso também à tecnologia que só o paciente tem a ganhar ainda mais, né, doutor? Exatamente. E uma dúvida que também acho que passou, assim, a questão da endoscopia, é se, por exemplo, o paciente, ele pode realizar esse exame novamente. O doutor disse sobre as indicações, sobre ser bem indicado, mas caso o paciente necessite novamente desse procedimento, existe um tempo que vocês pedem entre um procedimento e outro, ou não, isso também é tranquilo, doutor? Não, isso costuma ser tranquilo, né? Como pelo procedimento em si, óbvio, igual eu falei, depende do que foi feito, né? Em relação à questão da anestesia, da sedação, né? A gente espera alguns dias ali para poder fazer, mas não tem uma contraindicação absoluta, tá? A você repetir o exame, por exemplo, fez em um dia, estava ruim o preparo, alguma coisa, vamos fazer no dia seguinte. Não tem problema nenhum. Tá? Então, pensando assim na questão anestésica, tudo, não teria grandes problemas. Já pensando na parte terapêutica, né? Se foi feito alguma coisa, tal, normalmente a gente tem cada procedimento, a gente recomenda, né, um intervalo entre um e outro e muitas vezes a gente mesmo recomenda já deixar programado um procedimento para daqui a tantos dias, tal, para se for necessário, né? A gente pergunta também por conta de muitas vezes o paciente está internado e precisa fazer esses acompanhamentos, ou muitas vezes vem de outro procedimento e é necessário esse complemento para esclarecer também, né, que é um procedimento que realmente ele é seguro para ser feito quando necessário mais de uma vez também, né, doutor? Sim. Doutora, a gente fala também sobre essa questão e o doutor comentou muito sobre a equipe estar preparada. E quando a gente pensa em criança, tem toda essa questão do lúdico, do acolhimento, do tornar o momento menos traumático possível, né? E isso é parte também da rotina de vocês, doutor, essa conversa, essa comunicação e tentar tornar esse momento o mais tranquilo? Ah, com certeza, né? Então, desde o começo, né, a gente já tenta distrair a criança, né? Principalmente os técnicos, né, que vão estar ali desde o começo, né, presentes ali ao lado dele, tirando a história, fazendo a ficha pré-procedimento. Isso faz muita diferença, né? Porque a gente sabe que quando a criança tem uma experiência ruim, isso pode levar para o resto da vida, né? Então também, assim, os nossos profissionais ali, eles têm essa noção e como a gente tem um volume
relativamente grande, assim, já... É um manejo diferenciado isso, também. Já tá ali meio que na rotina, né? Sem fazer aquela bexiga de luva, né? Que bacana. Quando vai fazer o gás ali, tenta dar uma distraída, tudo isso, então E, doutor, pensando também nessa questão dos pais, assim, o que o doutor mais percebe que são os principais receios, as principais dúvidas que chega também pra gente esclarecer, caso a gente ainda não tenha falado sobre isso? Assim, nunca o pai vai estar tranquilo, né? Porque ele já vem de uma bagagem ali que a criança... nunca é o primeiro exame, assim, né? Teve isso, já vai fazer endoscopia. Então, muitas vezes são pais que já vêm investigando, a criança já não está comendo direito, então eles já têm essa preocupação que é normal, todo pai tem, né? Então, a gente vê que eles vêm receosos tanto pelo procedimento, pela anestesia, né? Quanto pelo diagnóstico, né? Que eles querem saber se tem alguma coisa, alguma alteração, né? Alguma coisa preocupante ou não. Isso, assim, a gente... conversa, né, esclarece bem tudo, fala que é um procedimento seguro, vai estar sempre monitorizado, vai estar sempre com a equipe ao lado, tudo. E a gente também, depois que faz o exame, costuma sempre conversar com os pais para tentar deixá-los mais tranquilos, né, quanto aos achados, tudo. Mas é normal, né, eu falo, não tem muito como evitar isso, isso é preocupação de pai, né? Essa ansiedade vem Exato. Com o nascimento Exato. dos filhos, faz parte, doutor. Mas acho que é bem importante isso que o doutor destacou, né? Essa comunicação constante, tanto com a criança, com os pais, para criar de fato essa confiança, para tornar o momento mais tranquilo. E também, como o doutor disse, quando a gente fala dos filhos da gente, as coisas são diferentes, né? Muitas vezes. Então, tem que ter esse cuidado também, essa humanização. Doutor, para encerrar, então, eu gostaria que o doutor explicasse, falasse também para quem está assistindo, justamente sobre o serviço de endoscopia do São Lucas, tanto adulto quanto pediátrico, que está à disposição para atendê-los, tanto para os pacientes, quanto muitas vezes para os colegas médicos que podem indicar e trazer esses pacientes para cá. Perfeito. Então, assim, a gente aqui no Hospital São Lucas, né, presta serviço todos os dias, né? A gente tem agenda de segunda até sábado de manhã, né, agendas eletivas, então exames programados, exames diagnósticos, tudo isso a gente consegue agendar ao longo da semana inteira. Períodos que não à noite, né, mais domingo, essas coisas, sempre tem uma equipe de sobreaviso para atender urgências, tá? Então aqui a gente tem tanto desde a endoscopia, colonoscopia, a colangiografia, a ecoendoscopia e a enteroscopia, tá? Então, é um serviço completo que a gente consegue, assim, fazer desde os pacientes, né, que queiram fazer um diagnóstico, um check-up, né, não tenha grandes indicações, mas tenha já a idade, tem os fatores de risco, merece um exame como prevenção, quanto aqueles que têm algum problema mais grave, agudo, que precise ser resolvido na hora, a gente tem sempre uma equipe de sobreaviso para atender também. E também, desde a equipe quanto a estrutura está preparado para atendê-los, né, doutor? Exatamente. Doutor, muito obrigada pela participação. Acho que foi muito importante a gente explicar um pouco mais sobre esse trabalho realizado, que é tão importante e fundamental para a saúde das nossas crianças, dos nossos pequenos, e fica sempre o convite para vir mais vezes. Eu que agradeço, muito obrigado. E o São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!